Curta História de Machado de Assis, voz Iba Mendes. A leitora ainda há de lembrar-se do Rossi, o ator Rossi, que aqui nos deu tantas obras-primas do teatro inglês, francês e italiano. Era um homem zarrão, que uma noite era terrível como Otelo, outra noite meigo como Romeu. Não havia duas opiniões, quaisquer que fossem as restrições, assim pensava a leitora, assim pensava uma Dona Cecília, que está hoje casada e com filhos. Naquele tempo, esta Cecília tinha 18 anos e um namorado. A desproporção era grande, mas explica-se pelo ardor com que ela amava aquele único namorado, Juvencio de Tal. Note-se que ele não era bonito nem afável, era seco, andava com as pernas muito juntas e com a cara no chão, procurando alguma coisa. A linguagem dele era tal qual a pessoa, também seca, e também andando com os olhos no chão, uma linguagem que, para ser de cozinheiro, só lhe faltava sal. Não tinha ideias, nem apanhava mesmo as dos outros. Abria a boca, dizia isto ou aquilo, tornava a fechá-la para abrir e repetir a operação. Muitas amigas de Cecília admiravam-se da paixão que esse Juvencio lhe inspirava. Todas contavam que era um passatempo e que o arcanjo que devia vir buscá-la para levá-la ao paraíso estava ainda pregando as asas. Acabando de as pregar, descia, tomava-a nos braços e sumia-se pelo céu acima. Apareceu Rossi e revolucionou toda a cidade. O pai de Cecília prometeu à família que a levaria a ver o grande trágico. Cecília lia sempre os anúncios e o resumo das peças que alguns jornais davam. Julieta e Romeu encantou-a, já pela notícia vaga que tinha da peça, já pelo resumo que leu em uma folha e que a deixou curiosa e ansiosa. Pedia ao pai que comprasse bilhete, ele comprou-o e foram. Juvencio, que já tinha ido a uma representação e que a achou insuportável, era Hamlet, iria a esta outra por causa de estar ao pé de Cecília, a quem ele amava deveras. Mas, por desgraça, apanhou uma constipação e ficou em casa para tomar um suadouro, disse ele. E aqui se vê a singeleza deste homem, que podia dizer enfaticamente um sudorífico, mas disse como a mãe lhe ensinou, como ele ouvia a gente de casa. Não sendo coisa de cuidado, não entristeceu muito a moça, mas sempre lhe ficou algum pesar de o não ver ao pé de si. Era melhor ouvir Romeu e olhar para ele. Cecília era romanesca e consolou-se depressa. Olhava para o pano, ansiosa de o ver erguer-se. Uma prima que ia com ela chamava-lhe a atenção para as toaletes elegantes, ou para as pessoas que iam entrando, mas Cecília dava a tudo isso um olhar distraído. Toda ela estava impaciente de ver subir o pano. Quando sobe o pano? Perguntou ela ao pai. Descansa, não tarda. Subiu afinal o pano e começou a peça. Cecília não sabia inglês nem italiano. Lera uma tradução da peça 5 vezes e, apesar disso, levou-a para o teatro. Assistiu às primeiras cenas ansiosa. Entrou Romeu, elegante e belo, e toda ela comoveu-se. Viu depois entrar a divina Julieta, mas as cenas eram diferentes. Os dois não se falavam logo. Ouviu-os, porém, falar no baile de máscaras. Adivinhou o que sabia. Bebeu de longe as palavras eternamente belas, que iam cair dos lábios de ambos. Foi o segundo ato que as trouxe. Foi aquela cena imortal da janela que a comoveu até às entranhas, a pessoa de Cecília. Ela ouvia as de Julieta como se ela própria as dissesse. Ouvia as de Romeu como se Romeu falasse a ela própria. Era Romeu que a amava. Ela era Cecília ou Julieta, ou qualquer outro nome, que aqui importava menos que na peça. Que importa o nome? Perguntava Julieta no drama. E Cecília, com os olhos em Romeu, parecia perguntar-lhe a mesma coisa. Que importa que eu não seja a tua Julieta? Sou a tua Cecília. Seria a tua Amélia, a tua Mariana. Tu é que serias sempre e serás o meu Romeu. A comoção foi grande. No fim do ato, a mãe notou-lhe que ela estivera muito agitada durante algumas cenas. Mas os artistas são bons, explicava ela. Isso é verdade, acudiu o pai, são bons a valer. Eu, que não entendo nada, parece que estou entendendo tudo. Toda a peça foi para Cecília um sonho.
Ela viveu, amou, morreu com os namorados de Verona, e a figura de Romeu vinha com ela, viva e suspirando as mesmas palavras deliciosas. A prima, à saída, cuidava só da saída, olhava para os moços. Cecília não olhava para ninguém, deixara os olhos no teatro, os olhos e o coração. No carro, em casa, ao despir-se para dormir, era Romeu que estava com ela. Era Romeu que deixou a eternidade para vir encher-lhe os sonhos. Com efeito, ela sonhou as mais lindas cenas do mundo. Uma paisagem, uma baía, uma missa, um pedaço daqui, outro dali. Nenhuma vez com Juvencio. Nenhuma vez, pobre Juvencio. Nenhuma vez. A manhã veio com as suas cores vivas. O prestígio da noite passara um pouco, mas a comoção ficara ainda. A comoção da palavra divina. A mãe é que mandou lá, como boa mãe, porque esse Juvencio tinha certo número de apólice, que mandou saber, o rapaz estava bom, lá iria logo. E veio à tarde, sem as palavras de Romeu, sem as ideias, ao menos de toda a gente, vulgar, casmurro, quase sem maneiras. Veio, e Cecília, que almoçara e jantara com Romeu, ler a peça ainda uma vez durante o dia, para saborear a música da véspera. Cecília apertou-lhe a mão comovida, tão somente porque o amava. Isto quer dizer que todo amado vale um Romeu. Casaram-se meses depois. Tem agora 2 filhos, parece que muito bonitos e inteligentes. Saem a ela.